E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de correção de atividade. Hoje nós iremos resolver a atividade 2.1, que se trata de área de superfície de cone. Meu nome é Rodrigo Souza e hoje eu irei ajudar vocês nessa atividade. Bora lá? Dando início à nossa primeira questão, a gente tem o seguinte: um cone reto tem 24 centímetros de altura e o raio da base é igual a 18 centímetros. Calcule a medida de sua geratriz, a área total, no caso a área lateral e a área total. Primeira coisa que a gente vai fazer é anotar as informações que contém na questão, no caso a altura e o raio. A gente tem como altura 24 centímetros. E como raio, a gente tem um valor de 18 centímetros. E a primeira coisa que ela nos pede é a medida da geratriz. Lembrando que para a gente calcular a medida da geratriz, a gente vai usar uma formulazinha que ela deriva do Teorema de Pitágoras, que no caso é o g ao quadrado mais igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Beleza? Fazendo as substituições dos valores que a gente tem aqui, no caso h igual a 24 e o raio igual a 18, a gente tem o seguinte, que g ao quadrado vai ser igual a 24 ao quadrado mais 18 ao quadrado, certo? Fazendo os valores, no caso 24 ao quadrado e 18 ao quadrado, a gente tem o seguinte, a gente repete o g ao quadrado, como a gente ainda não tem um valor, e a gente tem que 24 ao quadrado é igual a 576, mais 18 ao quadrado, que vai ser igual a 324. Somando esses dois valores, no caso aí do g ao quadrado, só corrigir, pronto. No caso aí do g ao quadrado, quando somamos esses dois valores, a gente vai ter um valor de 900. Então, a gente vai passar esse quadradozinho aqui para o outro lado, na forma de uma raiz. Dando a continuidade aqui em cima, a gente tem o seguinte, que g vai ser igual a raiz de 900. Onde a raiz de 900 é igual a 30. Isso aqui é igual à nossa geratriz. Então a gente já encontrou o valor da geratriz, que ela é muito importante para o cálculo da lateral e por fim a área total do cone reto, beleza? Agora a gente vai para o item B, que no caso é calcular a área lateral. E a gente tem como área lateral π vezes o raio vezes a nossa geratriz. Fazendo as substituições dos valores, a gente vai manter o π como a sua forma da letra grega e substituindo os valores do raio e da geratriz, no caso o raio igual a 18 e a geratriz igual a 30. Ao multiplicarmos o 18 vezes 30, a gente vai ter um resultado de 540. Vezes o π. Beleza? Então a gente vai ter 540 π. Calculando agora, no caso, a área total, a gente vai precisar da área da base. A área da base, ela se assemelha à área da base, no caso, a área de uma circunferência, que vai ser πr ao quadrado. Beleza? Substituindo o valor do raio, a gente tem que π vezes o raio ao quadrado, no caso, 18 ao quadrado, é igual a 324. Multiplicando os valores, a gente tem 324 vezes π centímetros quadrados. Embaixo, a gente tem que a área total, no caso, 540 mais 324, vai ser igual a 864 π. Centímetros quadrados. Logo, a gente tem o item A, que no caso ele vai ser bem aqui assim, ó. O item B,
e o item C. Certo? Agora vamos para a próxima questão. Dando início à nossa segunda questão, a gente tem o seguinte. Mariana foi convidada para uma festa à fantasia e decidiu ir fantasiada de bruxa. Ela quis confeccionar a própria roupa e para fazer o chapéu optou pela forma de um cone, como mostra na figura ao lado, no caso nessa figurinha aqui, ó. Certo? Para fazer o chapéu, ela usou uma folha de cartolina e desenhou a planificação do cone para depois cortar, montar e colar. Qual dos itens abaixo foi o desenho que Mariana fez na folha para montar seu chapéu? Uma coisa importante da gente ressaltar aqui é a questão dela desenhar a planificação do cone. E devemos lembrar que a planificação do cone, ela contém um setor circular e a base, que no caso é uma circunferência. Lembrando que o setor circular, ele tem a forma de um pedaço e um círculo. No caso, lembra um pouco uma fatia de pizza com uma circunferência. No caso, o desenho à mão livre não vai ficar tão parecido com a planificação, mas vai dar para a gente lembrar. E lembrando que como é o chapéu, ela vai ter que enfiar a cabeça aqui embaixo. Então, a gente não vai ter uma base. Logo, ó, a gente tem que desde o item B ao C não vai ter nenhuma das opções aqui, que nem no caso aqui, ó, o setor circular. O único item que possui um setor circular, que no caso seria a foto, no caso, o desenho da lateral, vai ser o item A. Essa questão ela parece ser bastante simples, já que foi resolvida em pouco tempo. Porém, é necessário a lembrança da planificação do cone. Se você se lembrar da planificação do cone e lembrar desse fato de que ela não vai ter uma base, a gente vai conseguir achar o resultado facilmente, certo? Dando início à nossa terceira questão, a gente tem o seguinte. Quantos centímetros quadrados de cartolina serão gastos para fazer o chapéu de palhaço, cujas medidas estão na figura abaixo? Uma coisa importante de ressaltar e lembrar que nem na questão anterior a gente está trabalhando com um chapéu. E nessa questão a gente não vai ter que calcular a área da base, somente a área da lateral, tendo em vista que o palhaço vai ter que enfiar a cabeça aqui e não pode ter uma base. Porém, a gente vai resolver da seguinte maneira. A gente vai anotar as informações que temos aqui. Primeira coisa que temos é a altura, que vai ser igual a 24 centímetros. E no caso aqui, ele deu o diâmetro do chapéu do palhaço. Porém, a gente quer o raio. E o raio, ele é a mesma coisa do diâmetro dividido para 2. No caso, como a gente tem que o diâmetro é igual a 20, se dividirmos para 2, a gente vai ter que o raio é igual a 10 centímetros. Agora a gente tem as informações necessárias para começar a calcular, no caso, a geratriz. Como em uma das questões anteriores, a gente tem que a geratriz ela vai ser g ao quadrado, que no caso é o que a gente quer encontrar, igual a altura ao quadrado, mais o raio ao quadrado. Fazendo as substituições dos valores, a gente tem que g ao quadrado vai ser igual a altura ao quadrado, que é 24 ao quadrado, mais o raio ao quadrado, que no caso o raio ao quadrado vai ser 10 ao quadrado. No caso aqui, ó, 24 ao quadrado, que nem a gente tinha encontrado na questão, numa das questões anteriores, vai ser igual a 576. Mais 10 ao quadrado, que vai ser 100. Somando esses dois valores, a gente tem, no caso, que g ao quadrado vai ser igual a 676. Levando esse quadrado aqui para o outro lado como uma raiz, a gente tem o seguinte, que g vai ser igual a raiz de 576, que vai ser igual a 26. Logo, a gente tem que a geratriz ela vai ser igual a 26 centímetros. Agora a gente tem as informações necessárias para poder calcular a área da lateral do cone. No caso aqui, a área da lateral
vai ser igual a π vezes o raio vezes a nossa geratriz. Certo? Então, ó, como a gente vai manter o valor do π aqui com a letra grega, para não complicar muito a questão do cálculo, a gente tem que o raio vai ser igual a 10, no caso π, vezes 10, vezes a nossa geratriz, que é 26 centímetros. Logo, a gente tem que 10 vezes 26 vai dar igual a 260. E repetimos o π. Centímetros quadrados. Caso vocês queiram, aí na casa de vocês, utilizar uma calculadora para poder achar o valor total sem a questão do π, basta multiplicar esse valor aqui por 3,14. Beleza? Dando início à nossa última questão, a gente tem o seguinte. Um cone tem altura de 6 centímetros e diâmetro de 10 centímetros. Considerando π igual a 3,14, determine a área total da superfície do cone. Lembrando que essa questão, normalmente nos livros de matemática, quando tem uma calculadorazinha do lado, quer dizer que é permitido o uso da calculadora para poder fazer a questão. No caso aqui, ó, a gente vai anotar as informações importantes, que é a altura de 6 centímetros e o diâmetro de 10. A gente tem a altura igual a 6 centímetros. E o diâmetro, lembrando que o raio é 2 vezes, no caso o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, a gente tem que o raio vai ser igual ao diâmetro dividido para 2, que vai ser igual a 10 para 2, que vai dar igual a 5, certo? Então, a gente tem que o raio é igual a 5. Lembrando que para a gente calcular a área total, a gente primeiro tem que calcular a geratriz, tendo em vista que na questão não foi dado. Então, a gente tem que a geratriz ao quadrado vai ser igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Fazendo as substituições dos valores, a gente tem o seguinte, que g ao quadrado vai ser igual à altura ao quadrado, que é 6, mais o raio ao quadrado. Desenvolvendo esses valores, a gente tem que g ao quadrado vai ser igual a 36 mais 25. Onde essa soma vai dar igual a 61. Passando no caso aqui, o quadrado para o outro lado como uma raiz, a gente tem que g vai ser igual a raiz de 61. E na casa de vocês podem fazer, no caso, utilizando a calculadora. Onde eu já fiz anteriormente, a gente tem que vai ser aproximadamente 7,81. Certo? Agora a gente vai calcular a área lateral e a área da base. A gente tem que a área lateral ela vai ser igual a π vezes o raio vezes a nossa geratriz, certo? Fazendo a substituição, a gente tem o que, ó? Que a área lateral vai ser igual a π, que a gente vai usar o valor de 3,14, vezes o raio, que é 5, vezes a nossa geratriz, que é 7,81. Vocês em casa podem fazer essa multiplicação com a calculadora, assim como permitido, onde vocês vão obter o valor de 122,62. No caso aqui é o valor aproximado, com alguns arredondamentos, certo? Agora a gente vai calcular a área da base. A área da base vai ser πr ao quadrado. Fazendo as substituições, no caso o π igual a 3,14 e o raio igual a 5. No caso aqui, ó,
a área da base vai ser igual a 3,14 vezes 25, que vai dar igual, fazendo com a calculadora, 78,5, certo? Agora aqui a gente vai calcular a área total, que no caso basta somarmos a área lateral que a gente encontrou aqui com a área da base encontrada aqui, ó. Certo? Então, ó, a área total ela é igual à área lateral mais a área da base, onde a gente tem como área lateral 122,62 mais a área da base, que é igual a 78,5. Ao somarmos esses valores, a gente tem que a área total ela vai ser igual a 201,1 centímetros quadrados. Logo, a gente tem a resposta da questão, que a área total vai ser igual a 201,1 centímetros quadrados, certo?